a taxa de juros 13,75, a mais alta taxa de juros real do planeta, e a gente tentou aqui explicar para você os impactos disso para a economia e como isso atrapalha aí o governo Lula e o crescimento econômico, geração de empregos, etc. É isso? É isso, né? Um braço de ferro aí do governo Lula, em especial do próprio Lula, né, Dri? Fez críticas duríssimas ao Banco Central, à política de juros, que é abjeta, absurda, pornográfica, tudo que você possa imaginar. Né? Nós estamos falando de mais de 8% de juros reais. Reais. Não, qualquer investidorzinho de... Se o cara tiver 50 pau, aí ele fala assim, eu estou tirando R$500 por mês aqui, porque é 1%. Cara, não vai mexer no dinheiro, porque 500 pau por mês, para quem tem 50 pau, é uma boa grana. Se o cara tem 1 milhão, está tirando aproximadamente 10 mil por mês, você acha que ele vai mexer nesse dinheiro? Não tem a menor condição. Então, os juros imobilizam, né? E imobilizam por quê? Porque fica mais caro tomar dinheiro. Então, o empresário que precisa de recursos para poder melhorar a produção, para poder constituir uma empresa um pouco mais arrojada, ele vai pedir pegar emprestado e vai ter que pagar mais. Se ele vai ter que pagar mais, o custo da mercadoria vai ficar mais alto. Se o custo da mercadoria ficar mais alto, a inflação sobe. Quer dizer, é uma roda gigante que não tem fim. Né? Uma roda gigante gira, né? Só que ela não tem fim, vai só subindo. A Adri sumiu. Voltei, Rovai. É isso aí, já que você já começou com essa notícia, né? Então já vamos trazer aqui, apesar de todas as críticas do Lula, né? Todo esse debate, teve até, né, o Prêmio Nobel falando sobre essa questão do Brasil ter a maior taxa de juros, né? Que é uma pena de morte, né? O Banco Central decidiu aí manter em 13,75% a taxa Selic, como o Rovai estava explicando aqui para a gente. E, Rovai, a gente tem aqui a crítica do Fernando Haddad em relação a essa decisão. O ministro da Fazenda do governo Lula criticou a decisão do Banco Central, classificou como preocupante e disse: eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje divulgamos relatório bimestral mostrando que nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas, disse o Haddad, e ele ainda afirmou: em momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problema, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida de taxa de juros. Lemos com muita atenção, mas achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. Ou seja, classificou essa manutenção dos juros em 13,75 como muito preocupante, Rovai, muito preocupante. E queria trazer, a gente tem falado aqui, o Prêmio Nobel, que é o Prêmio Nobel de Economia, né? Não é qualquer um que a gente está falando, né? Não é uns economistas aí da mídia comercial, não é o Campos Neto, professor da Universidade de Colômbia, já disse que a taxa de juros é chocante. Uma taxa de 13,78% real é o tipo de taxa de juros que vai matar qualquer economia. É impressionante que o Brasil tenha sobrevivido a isso, que seria uma pena de morte. Parte da razão de vocês sobreviverem a essas taxas, vocês têm bancos estatais, que eles também queriam acabar, né, Rovai? Que tem feito muito com essas taxas de juros, oferecendo fundos a empresas produtivas para investimentos de longo prazo com juros menores. Então, tá aí, como se eu estava ouvindo até o Datena hoje, falando que é o inimigo número 1 do Brasil, o presidente do Banco Central, Rovai.
Você concorda com ele? Concordo que, no momento atual, né, o Bob Fields Neto, né, Roberto Campos Neto, que é um cara do mercado americano, é um cara do império, não é um sujeito preocupado com o Brasil, está preocupado com o dinheiro dos bancos, com o lucro financeiro. Aliás, ele está contra toda a indústria hoje. O discurso do presidente da Fiesp, o Josué, filho do vice-presidente da República, o José de Alencar, ex-vice-presidente da República, o Josué Alencar, foi duro no encontro do BNDES, dizendo que as empresas estão sufocadas. Quer dizer, toda a política do Banco Central é para uma única finalidade: manter os bancos ganhando muito dinheiro. O Lula é o único que pode explicar isso para a população. Aqui eu tenho que explicar, mas não todo mundo que nos assiste é muito inteligente, então as pessoas sabem como funciona. Mas que nem aquela introdução tentando explicar por que os juros altos seguram a produção, seguram as políticas públicas. O governo tem que pagar mais juros, fica mais cara a dívida pública. Quer dizer, é um ciclo que não se fecha. Só vai se fechar se a gente interrompê-lo. E não há nenhum interesse do mercado nisso. Então tem que mudar o presidente do Banco Central. Tem que ter manifestação na rua pedindo a cabeça do Bob Fields Neto. Tem que ter pressão política para que os políticos, o cara quando for na base dele lá, olha, vem aqui, ô povo de Barocel da Jarra, aqui o fulaninho tal, vim aqui falar com vocês, levanta um caboclinho lá e fala, o Banco Central que não diminui os juros. Aí o cara fala, opa, o povão tá puto. Tem que ter pressão política, o MST tem que ir para as ruas, os sindicatos, né? A gente está pautando isso aqui, mídia progressista, né? Porque você tem mídia, não, tem a mídia conservadora, que é grandona, parece um hipopótamo, né? E nós, que somos marimbondos de fogo, né? Que é a mídia progressista, que fica ali, né? Que tentando, com seus unidos, seus ataques, a alvos como esse, os juros altos. Não é pessoal, não tenho nada contra o Bobzinho, mas, ele é ali um agente do capital financeiro, tem que ser combatido. E, Rovai, outro efeito também dessa taxa Selic altíssima, né, mais alta do mundo aí, para o cidadão comum que tem o seu dinheiro na conta bancária também, e, para você ter uma ideia, no endividamento das famílias. No ano passado, 77,9% das famílias estavam endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. É o maior percentual já registrado. E isso tem a ver com essa taxa básica de juros, porque ela funciona como uma taxa de referência em tudo que envolve o crédito ali na economia. Então, você imagina, 77, quase 80% das famílias endividadas por conta aí dessa taxa altíssima. E aí o que acontece? O efeito dessas famílias endividadas para a economia. Falta dinheiro para o consumo, sem consumo não há produção, as empresas demitem, a renda circulando cai, a economia fica ali estagnada, né, Rovai? Então é um efeito aí generalizado dessa taxa Selic altíssima para a circulação aí da economia. E também, como o Rovai falou, afeta decisões de investimento, porque para que um empresário vai fazer, né? Vai abrir uma indústria, uma fábrica, gerar emprego, se ele pode deixar o dinheiro guardado no banco, rendendo ali o mais alto, né, juros do mundo, 13% ali só deixa o dinheiro parado. Então você não estimula aí, né, a economia girar, alguém abrir uma fabriquinha, alguma coisa, gerar emprego. Então, a economia fica estagnada.
Queria trazer também uma fala da Tebet, que foi antes desse anúncio da reunião do Copom, que foram 2 dias de reunião. Ela disse, Rovai, que espera que essa taxa de juros ela tenha uma queda em maio, no começo de maio, porque já vai ter sido apresentado o chamado aí arcabouço fiscal, né, as novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos que está sendo aí elaborada pela equipe econômica do governo Lula. Então a Tebet assume que o Bob Field está fazendo chantagem. Pois é. Né? Porque ela está dizendo, se o arcabouço fiscal não for neoliberal, ele vai continuar com juros altos. Então tem uma chantagem aí que passa também, talvez, até por gente do próprio governo, como a própria Tebet. Pois é. Agora, como disse o Ricardo Berzoini aqui ontem, né, a gente tem que esclarecer melhor isso, né, para a população em geral, para saber o impacto negativo que essa decisão, que só favorece a alguns, tem sobre a economia de todo o país e sobre o governo Lula, para forçar aí essa redução, né, mobilização permanente, como defendeu o Ricardo Berzoini ontem aqui, ex-presidente do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Vamos continuar acompanhando mais agora, né, Rovai? Estão dizendo que o Reinaldo Azevedo desceu a lenha na Tebet. Olha, eu tendo aí, eu vou convidar o Reinaldo para vir aqui, né? Precisamos trazer o Reinaldo para bater um papo. Vou conversar com ele, ver se esse horário das 11h30 para ele é razoável. Ele está afiado, está dando cutucadas boas aí, e eu concordo com ele. A Tebet está fazendo o jogo dos banqueiros, ô Tebet. Aí fica ruim. Porque o Lira tá, porque o Pacheco tá, esses caras todos estão. Fica difícil. O que tem que acontecer, então? Não tem jeito. Tem que ter gente como o David Bacelar, que veio aqui ontem, fez uma fala precisa, foi para cima do neoliberalismo na Petrobras, preservou o presidente da Petrobras, mas deixou claro que se ele atravessar a rua sem olhar para o lado, o caminhão passa. Tipo, nós estamos aqui, nós estamos de olho. E é preciso... Olha, gente, o David falou uma frase ontem que eu sempre falo. Partido é partido, sindicato é sindicato, movimento social é movimento social, governo é governo. Imprensa é imprensa. Vou acrescentar aqui. Boa. Entendeu? Eu tenho que estar aqui, eu sou imprensa progressista. 4 sílabas. Progressista. Ah, mas você... mídia tudo igual. Não. Tem as conservadoras, tem as progressistas. E tem as que fazem de conta que não são nenhuma coisa nem outra, mas são conservadoras. Na hora H, só são liberais dos costumes. Entendeu? Ah, nós somos a favor da descriminalização das drogas. E no Banco Central? Vocês discutem o quê? Ai, nós somos contra a destruição das florestas. Então, todo mundo é. Agora, que política ambiental vocês propõem? Na hora H de discutir o aumento do salário mínimo, o que vocês fazem? Vocês estão com quem? Vocês pautam isso nos veículos de vocês? Ou vocês fogem do tema e vão falar só do mico-leão dourado? Então, esses nem, na verdade, são conservadores. Nós somos a mídia progressista. Entre nós, nem todos os gatos são pardos. Tem diferença. Você vai encontrar a diferença da revista Fórum com outros veículos, que tem tons mais azuis, mais roxos. Tem gente nesses veículos que é mais séria, menos séria. Tem gente que faz matéria e não dá crédito para os outros, copia. Tem gente que inventa. Tem de tudo. Tem gente que faz sensacionalismo barato. E tem gente que tenta, né? Até mesmo aqui, por exemplo, que nem eu estou aqui, faço um showzinho, tá? Eu gosto disso. É meu jeito de ser. Mas eu não invento uma notícia aqui. A gente na Fórum é critério ético número 0.
né? Fidelidade à informação. Então, às vezes o pessoal fala, mas será que essa informação é boa? Eu falo, mas quem decide sou eu, se ela é boa. Se ela é informação, ela tem que ir para o público. Tem disputa no governo. Olha, está parecendo que tem disputa sim. É notícia. Nós vamos dar desculpa. Ah, mas sei lá, eu não gosto muito disso. Mas não é questão de você gostar ou não gostar. A gente precisa informar. E aí, os nossos leitores e internautas, Dri, ficarão, estando mais bem informados, eles conseguem se conduzir como cidadãos de forma mais efetiva. Eles conseguem debater num bar, eles conseguem argumentar numa igreja, eles conseguem falar com aquela tia do Zap e ir para cima na hora necessária, também recuar, às vezes para não brigar, porque ninguém quer briga com ninguém. Aliás, ontem o meu bombou lá o meu negócio com o Moro, você viu? Mais de 200 mil visualizações, um corte que o Marcos Raia, a Laurita, o Túlio, a Tati e o Guilherme fizeram. Todo mundo se juntou para fazer o corte. É um time. Um time que é muito melhor do que o Santos, porque o Santos está uma draga, não contrata ninguém. É a vida que segue. Olha só, antes da gente passar para a próxima pauta, só vou também lembrar aqui que você falou, né, como que essas mídias que são liberais nos costumes, mas conservadoras e aliadas ao mercado financeiro estão se manifestando aí, ou sempre defenderam essa suposta independência do Banco Central, né? E eu separei também um comentário do João Pedro Stedley, que é o líder do MST, maior movimento social do Brasil, que diz que o Banco Central se transformou no sindicato dos interesses dos banqueiros. É uma definição aí, né, vai também, que resume. Como é que é? O Banco Central, ele diz, é uma demonstração clara que o Banco Central não é uma instituição democrática, nem defende interesses do povo. Se transformou no sindicato dos interesses dos banqueiros. Sindicato do capital financeiro, exatamente. É isso aí. Então, só para resumir aí o que a gente viu aí nesse anúncio de ontem, desses 2 dias de reunião do Copom, né, Conselho de Política aí Monetária, né, que manteve a taxa de juros 13,75, a mais alta taxa de juros real do planeta, e a gente tentou aqui explicar para você os impactos disso para a economia e como isso atrapalha aí o governo Lula e o crescimento econômico, geração de empregos, etc.